Madame Fiat, a maior cartomante palhaça de todos os tempos. Mesmo se abanar. Aí ele olhou tudo em volta e falou, nossa, vou fazer alguma coisa aqui. Aí ela começou a andar. Alô, alô, pessoal, bom dia, boa tarde. Venham, vamos acordar que temos teatro, que é de graça. Calor dos Loucos, neste sábado, 28 de janeiro, a partir das 19 horas, no Ateliê de Artes Tablá, no Juqueri, pertinho do campo de futebol. Não percam, venham conhecer o Palhaço Piá, que conta histórias de pessoas que viveram no Hospital do Juqueri. Esta obra foi produzida através do edital PROAC 02-2022 para circulação de espetáculos teatrais e é recomendado para maiores de 14 anos. Tenham todos um bom espetáculo. Sobre a torre do relógio, bem, sabemos tão pouco de você, tudo suposições. Eu trabalho pra Madame. Ai,
fumava bastante, viu? Fumava bastante. Aí eu vivia contando pro quartinho dele, assistia televisão dele lá, porque ele gostava de futebol, né? Sentava na caminha dele e assistia televisão. Gostava muito de futebol, muito. A Silene é uma funcionária também muito antiga, aqui no Juqueri, trabalha desde 1994 e nós acabamos tendo uma conversa. Lembrou histórias de alguns ex-pacientes. Eu perguntei da Carol. E conforme a gente andava em Franco da Rocha, subia, descia morro, conhecia do Bira, do Carlito, a gente ia contando para esses dois artistas essas coisas que a gente conhecia e eles foram criando essas cartas. São 15 que a gente usa no espetáculo, que a gente chama de Tarô dos Loucos. Pensar que esse período era época de ditadura ou antes, Segunda Guerra Mundial, em relação com o nazismo também. É um pensamento que também muito presente no Brasil, né? A gente não pode negar esse higienismo que é da história também do próprio Juqueri. Sim. Assim como fazem, né? Tem alguns lugares pelo mundo que fazem o Museu do Holocausto, né? Que falam das vítimas do nazismo. Eu acho que é importante pensar alguma coisa nessa direção, né? Para que essas histórias... Vocês vão ver o espetáculo, a gente fala disso. Né? E também fala disso no espetáculo, assim. E é um espetáculo de palhaço, né, gente? Falando dessas coisas leves, pra gente depois sair e comer uma pizza, né? Mas isso, né, da gente não deixar essas histórias, essas vidas ficarem apagadas, esquecidas no caminho, né? Sejam bem-vindos à Roda dos Loucos, o lugar onde Madame Fiapo guardou os objetos dos loucos que amou, conheceu, tomou e contou a vida através das 15 cartas mágicas do Tarô dos Loucos. As cartas do elefante, do porco, do macaco, da abelha, do gato, do leão. Complexo hospitalar psiquiátrico do Juqueri. Conhece os nossos inquilinos? Conhece esse? E essa aqui, ó? Essa é da sua família, não é? E esse, fiapo? Você quer estudar isso? Fiapo? Calma, fiapo. Deixa ele te contar tudo. Anota tudo com os olhos. Anota, fiapo. Aqui, ó. Vamos entrar nesse túnel. Tá vendo aqui? Eu tô quase me aposentando aqui mesmo. Bem, aqui bastava ser puta maconheiro estrangeiro pra perder a própria bagagem. Sobre a torre do relógio, Biriba, sabemos tão pouco de você, tudo suposições. Nasci dentro do Parque do Juqueri. Sou árvore do Cerrado. Carolina tem dela maior carinho, eu acho que todos. Na verdade tinha um médico, né, Dr. Osório César, despedido Bira. E ele faleceu. Esta lembrança, né? Não tenho nem palavras para falar, tem tanta mais coisa ainda que vai vindo na cabeça da gente aos poucos. O Carlito era, olha, não tem nem como falar para vocês. A gente enche de orgulho o coração da gente. Não tirava o chapéu para nada. Muito atencioso, principalmente com as crianças. E quando vinha da escola, passava por lá e ele dava balas para elas. Este era o Carlito. Espinho dormente revejo, me acorda, me faz dormir.
Sou velho som de realejo no trem de ferro agui. Escritas com letras azuis arrebentadas. Tem hoje em dia um café que eu imagino o Carlito lá no centro de Franca, né? Começou um festival que se chama Sou Louco por Ti, Juqueri. E é um festival que envolve várias linguagens, as pessoas se apresentam, fazem coisas dentro do hospital, performances, shows, etc. E a gente estava num momento muito segredo no grupo e abriu o edital para participar desse festival. E aí eu fui fazer um negócio lá, não sei o que é. E aí eu liguei uma coisa com a outra, né? Fazer um espetáculo solo falando de pessoas que viveram no Juqueri. O trabalho dele é maravilhoso, nossa, é um trabalho, sabe, nossa. Incrível, nossa, eu sou muito fã dele. Eu acho não, ele é o paciente, a pessoa que viveu no Juqueri que mais pintou. Ele tem uma produção assim fantástica, muito fantástica. E tem coisas nos muros, assim, nas paredes dos prédios do Juqueri, não foi só quadro. Sabe, tem coisa dele assim em vários lugares, que hoje em dia é escritório de alguma coisa no Juqueri, aí tem lá uma comida, ele deixa muita coisa legal. Tarô dos loucos. Sabe chamar los muertos? 1, 2, 3, Masuke puede comenzar. Espinho dormente revejo, me acorda, me faz dormir. Sou velho som de realejo, no trem de ferro agui. Com as ruínas dos segredos, com as lembranças dali, fiz um barco meio a meio, soltei no rio Juqueri. Com as ruínas dos segredos, com as lembranças dali. A peça é recomendada para maiores de 14 anos, patrocinada pelo governo do estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através do edital PROAC 2022. Aproveite, venham!
Do lado profissional, trabalhei com muita coisa, né? Já fui serralheiro. A partir daí a gente começou a conhecer outras histórias de vida, poder andar por fundo da rocha, conversar com pessoas que conviveram com os pacientes e levantar o material que depois foi trabalhado no espetáculo que vocês vão ver. Quando ele foi para o Juqueri, dali um tempo abriu a Escola Livre de Arte, né? E ele foi uma das pessoas que foram convidadas a desenvolver o trabalho dentro da Escola Livre de Artes. Só que ele pintava balcões e ele não ia. E aí dentro da Escola Livre de Artes, as instrutoras, as pessoas que trabalhavam lá, começaram a Bira, limpa o pincel. Então foi um processo dentro. A elaboração do Bira, pintor, né? Foi dentro do hospital. Pintura de casas, certo? Ou ele fazia desenho nas paredes? Não, ele fazia pintura de casa. Pintura de casas. A profissão dele mesmo. Certo. Tá? Então, a relação do pintor, né? De pintor de casa. Então a gente não tem a veracidade sobre eles. Isso aí é para um cientista, né? Para um historiador. Nós, como artistas, percorremos um outro caminho. Não que a gente quer difamar, falar mal deles, não é isso. Né? Mas a nossa aproximação da vida deles é através das histórias orais. Tá? Madame maravilhosa! Ai, que linda que é! Ai, 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 ai! Que vestida! Vem aqui, bobozuda! Como ela tá bonita! Personalidade como eu sou, porque sou influencer. Sim. Trabalho com o tarot dos loucos, mas também vejo bola de cristal, renas, hienas, runas, chanas. Leio a sorte. São figuras muito até amadas em Franco da Rocha, né? Porque eles, apesar de serem pacientes, de viverem nos limites, alguns saíam para além dos muros do hospital. Então tem muitas histórias deles convivendo com a comunidade, se relacionando, indo na casa. O Carlito, por exemplo, hoje em dia ele é homenageado, ele tem um café, Café Carlitos, no centro de Franco da Rocha. Se uma hora vocês forem lá, é um café super bonitinho assim. Mas porque são figuras, alguns, né, assim, muito conhecidos, muito amados, eles se confundem, né, com a cidade, né? A relação, ela extravasa os muros do hospital e alcança as vidas familiares, a rotina da cidade para além do Juqueri, né, do hospital. E os despossuídos, né, assim, esses que estão do lado de fora, de dentro dos muros do hospital psiquiátrico. Quem vai contar as histórias deles? Né? Então a gente ficou pensando nisso dentro do nosso projeto, né? Foi uma das linhas assim de estímulo para a gente trabalhar, sobretudo quando a gente descobriu que dentro do Juqueri existe um cemitério onde existem túmulos sem nomes na lápide. Aí isso então foi para a gente um
um estímulo maior ainda, né, da gente pensar como é que pode, né, a gente viver num tempo, num espaço onde o ser humano vive isso, né? E o mais louco de tudo isso é que a gente escolheu o palhaço para contar essa história. Vocês vão ver ali em cima, já. Né? Essa figura do erro, né? Essa figura que representa a inocência depois da maturidade, essa figura que representa o erro. A gente escolheu essa figura para narrar essas histórias, porque a gente acha que o palhaço também é um louco. Né? Também é um louco, mas um louco que não está com camisa de força, então ele pode sair para contar as histórias. Então é um pouco por aí que a gente foi pensando. Obrigado pelas falas de vocês. Eu vou pôr um pouquinho da Carol, para vocês terem um gostinho de cada um. Agora eu vou pôr um trechinho da Biriba, que é a nossa última personalidade. Vidente, xerente, corrente, foi tudo dentro. Hoje é que eu percebo que a vida de você está cuidando Eu estou entrando en las profundezas. Eduardo, ¿puedes segurar la carta de la noche? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mas ele se considerava já um artista e que tinha assim essa promessa de ser um dia reconhecido, né? Mas era humilde. Então a amizade nossa foi gostosa. Era uma pessoa tranquila. Para mim não tinha nada de doido, né? Dos segredos, com as lembranças dali, fiz um barco meio a meio, soltei no rio Junqueri. Com as ruínas dos segredos, com as lembranças dali, fiz um barco meio a meio, soltei no rio Junqueri. Do lado de lá do rio, do lado de cá do rio, sou meio inteiro louco, encruzilhando a mim. Do lado de lá do rio, do lado de cá do rio, sou meio inteiro louco, encruzilhando. Sejam bem-vindos, bem-vindas aqui no camarim. Importante falar para vocês que esse filme, a gente começou a montar essa peça em 2019 e quando veio a pandemia, né? Foi isso, né? 2019. E a gente começou no primeiro ensaio da peça. A gente ia começar a ensaiar lá no Teatro Cacilda Becker, em São Paulo. Fechou, acabou o mundo, assim, né? Tudo fechou, aquela loucura toda. E aí nós ficamos em casa, tivemos que inventar moda. Então esse filme foi a gente em casa. A gente escutava uma pessoa falando da Carol. E a gente não tinha acesso a dados oficiais de nenhum deles. A gente não podia ver documentos, formulários, prontuário. Então a gente foi atrás da história deles pela boca das pessoas que os conheceram. Só que aí a gente ia conversar com outra pessoa e falava uma coisa diferente. Falava, não, a Carol veio pra cá grande, não. Ixi, eu conheci muito, imagina a Carol. Aí você ia conversar com outra, a Carol nasceu aqui.
Então, é uma história que a gente, né, escutou de muitas pessoas. Mas a Carol é minha amiga, é na minha casa. Só que não, ela nasceu aqui. Ela é filha de paciente com funcionário. Né? Então, isso aí, outra pessoa falava outra coisa divergente às vezes. E a gente achava isso ótimo. Porque nós não somos cientistas, né? Nós somos artistas. O Serginho, o Paulão também, vocês já faleceram, né? Talvez em casa eu tenha algum, eu não sei se não perdeu, ele deu um quadro para mim uma vez que ele pintou, e ele pôs só a mão como tivesse pedindo um socorro, e ele levava. Porque ele foi uma pessoa também que fez parte da nossa vida, a moça fica emocionada. E nós juntos. E todo final de ano eu ia para casa dos parentes. Também era uma pessoa que tinha autorização. E eu levava ele para casa dos meus parentes. Entregava só no outro dia, pousava em casa, né? Esse era o Cezinho, que era o CIA. Era desse raspado. Tá bom, né, moço? Palmas para Chega todo domingo. Semana passada, ela pediu pudim. Eu falei, Carol, não dá. Pudim demora. Semana que vem eu faço. Que cabeça minha. Ô, Louquinho, bora. A visita acabou faz tempo. Essa historinha tá me dando sono, Louquinho. Vai, show! Eu volto e continuo. Se eu não conseguir voltar, os que vierem depois de mim, continuam. Hoje é a nossa última apresentação dessa circulação. Nós corremos 5 cidades onde o rio Juqueri passa. Nosso projeto se chama Um Palhaço nas Águas do Juqueri. E a gente finaliza aqui hoje, onde esse projeto nasceu 4 anos atrás. É um momento muito especial para a gente. Quero agradecer a presença de vocês que vieram nessa noite chuvosa e dizer que a gente está nas redes sociais, Casa Realista de Teatro, quem puder compartilhar. Sou meio interlogo, encruzilhando a minha